Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa live Conversas sobre Jesus o Cristo. Sou Antônio Carlos Lima e quero agradecer muito por você estar assistindo aqui conosco hoje. Muito obrigado, viu? Quero sempre lembrar aqueles recadinhos que eu lembro no começo aqui, não é? O propósito dessas nossas lives é de pregarmos sobre Jesus como o Cristo, sobre a sua missão como o Cristo, sobre a sua vida. Isso aqui não é um curso, não são aulas, eu não sou um professor designado, tá? E eu só sou um instrumento para trazer uma mensagem sobre Jesus Cristo aqui para vocês todos os sábados às 11 horas. Então, não é um curso, não é um monólogo. Espero que vocês possam fazer seus comentários. Se você está assistindo ao vivo, pode comentar aqui no chat, no Instagram. Se você está assistindo do YouTube, depois gravado, você pode deixar seus comentários, perguntas também aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigado, viu, por assistir. Você pode compartilhar o conteúdo aqui do YouTube para outras pessoas, para seus amigos, para seus familiares, para que as pessoas possam conhecer mais sobre esse conteúdo também. O professor é o Espírito. O Espírito Santo é o grande professor do Evangelho. Então, ao assistir esse conteúdo, o meu convite é: abra sua mente, abra o seu coração para o Espírito Santo. Ele é o grande professor, ele vai ser aquele que vai lhe ajudar, que vai lhe ensinar, que vai lhe orientar a respeito dessas coisas. Esse é o meu convite para que vocês possam aprender diretamente do Espírito. Também quero lembrar de que essas nossas conversas aqui não substituem e não pretendem substituir as aulas na Escola Dominical da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ou no Instituto, ou em qualquer outra organização ou programa da Igreja. Não. Nosso propósito é fazer com que você possa aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo, que nós possamos aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo juntos. Esse é o objetivo, tá? Nós já vimos aqui sobre 6 capítulos do livro Jesus o Cristo. Hoje vamos ver um pouco mais sobre 2 outros capítulos: a anunciação de João e Jesus por Gabriel e o infante de Belém. O nosso propósito hoje aqui é aprendermos um pouco mais sobre esses pontos. E há um ponto em comum sobre aquele momento da história do Evangelho. Tanto quando Zacarias, lá no templo, soube a respeito do nascimento milagroso de seu filho João, quanto quando Maria soube a respeito do nascimento milagroso de seu filho Jesus Cristo, quanto também quando José soube, por meio de um sonho, de que Maria estava grávida de um filho de Deus, e também quando os pastores lá em Belém souberam do nascimento milagroso do Salvador Jesus Cristo naquela noite. Em todas as ocasiões, um ponto em comum existe: todos foram avisados por um anjo. Os anjos estão sempre ministrando aos servos de Deus, sempre ministrando aos filhos de Deus. E eu gostaria de falar sobre isso hoje. O que é um anjo? As pessoas falam muito sobre anjos, né? E talvez se tenham pouco conhecimento sobre o que de fato é um anjo. O que é um anjo? O que é um ser celestial dessa natureza? O presidente George K. Kennan explicou que a palavra anjo se refere a qualquer ser celestial que tenha uma mensagem de Deus. Um anjo, então, por definição, é um mensageiro de Deus. Existem 2 espécies de anjos nos céus. 2 tipos de anjos. Existem os anjos que são espíritos, ou seja, que não têm um corpo físico, tangível,
E existem os anjos que têm um corpo físico de carne e ossos. A gente fala assim, eu sou de carne e osso, né? A gente costuma falar assim, nós não somos de carne e osso, gente. Nós somos de carne e sangue. De carne e osso é aquele que é ressuscitado ou trasladado, enfim, ele não é vivificado mais pelo sangue, mas apenas pelo Espírito. Então, sim, um ser ressuscitado é um ser de carne e ossos. Ele não tem sangue. Então, esses dois tipos de anjos, anjos em espírito e anjos em carne e ossos, são os dois tipos que existem nos céus. Os anjos que são espíritos são aqueles que ainda não nasceram nessa terra. Porque aí é um detalhe importante. Todos os anjos que ministram nesta terra têm a ver com esta terra. Ou já viveram aqui, ou viverão aqui. Nenhum anjo de um outro mundo, de uma outra terra, vem ministrar esta terra, o povo desta terra. Todos têm a ver com esta terra. E esses anjos em espírito são aqueles que ainda não nasceram aqui. E os anjos que têm um corpo são ou aqueles, como eu já disse, que foram ressuscitados ou que foram transladados. Transladado é aquele que foi tirado da terra com o seu corpo sem ter provado a morte. Ele foi transformado, ele não provou a morte, a sepultura. E esses anjos existem em uma organização deles, né? Tem uma hierarquia ali de anjos. Nós não conhecemos muito bem sobre isso, porque isso não foi revelado ainda em nenhuma escritura, por nenhum profeta. Mas sabemos que, por exemplo, existe um arcanjo. O arcanjo é um chefe dos anjos, né? É um anjo que está sobre todos os outros anjos. Esse arcanjo é Miguel. Miguel é Adão. Adão é Miguel. E Miguel é o arcanjo. Nos escritos hebraicos, na hierarquia celestial dos escritos hebraicos, eles têm até 7 arcanjos. Além de Miguel, tem Gabriel e Rafael e outros arcanjos, que estão presentes em alguns livros apócrifos, mas nas escrituras, especificamente, comumente aceitas, só existe um arcanjo, que é Adão. Nós não sabemos exatamente como se dá essa hierarquia entre os anjos, então nós ficamos por enquanto com o que está nas escrituras, mas não se descarta que podem haver de fato mais arcanjos. E esses anjos existem para trazer para nós mensagens de Deus. Eles existem para vir e apresentar mensagens de Deus. Quando um anjo aparece para uma pessoa, há uma revelação lá em Doutrina e Convênios que explica como é que a gente sabe se um anjo vem de Deus ou não, porque existem anjos também que são do maligno, são chamados anjos do maligno, anjos do mal, aqueles espíritos que acompanharam Satanás na guerra dos céus, foram expulsos, sem direito a um corpo. Falamos sobre eles lá atrás, já em uma de nossas conversas. E eles podem se apresentar como se fossem anjos de luz. E como é que a gente sabe, então, se um anjo vem de Deus ou não? Em Doutrina e Convênios está revelado como é que a gente faz isso. É simples, gente. Se um ser celestial, ou se um ser aparece para você, na sua frente, suspenso no ar, se apresentando como um anjo, o que você faz? Você estende a mão para cumprimentá-lo. Simplesmente isso, você estende a mão para cumprimentá-lo. E ali você vai saber se ele é de Deus ou não. Por quê? Se ele for de Deus e for um anjo com um corpo de carne e ossos, ele vai estender a mão e vai cumprimentar e você vai sentir a mão dele. Esse então é um anjo que vem de Deus. Porque os anjos do inimigo não possuem corpo. Nenhum anjo do inimigo possui corpo. Estamos falando desses anjos, não estou falando os anjos que vivem na terra, né? Os seres humanos que podem ser chamados de anjos como um adjetivo, mas eu estou falando de anjo, né? Ou seja, aqueles seres que vêm e fazem um trabalho a mando do seu líder,
os anjos de Deus ou os anjos do inimigo. Então, os anjos do inimigo dessa espécie não têm corpo, eles não têm corpo. Os anjos do inimigo não têm corpo. Então, se você cumprimentar, ele estendeu a mão, você cumprimentou e viu que tem um corpo, é um anjo de Deus. Se for um anjo de Deus sem um corpo, em espírito, ele vai ficar imóvel quando você estender a mão. Ele não vai estender a mão. Por quê? Porque você não vai poder pegar na mão dele, vai vazar. Ele é espírito. E o que você faz ali? Você sabe, se ele não se moveu, que ele não tem um corpo. E que ele não está tentando te enganar. Ele não estendeu a mão. Estender a mão para quê, se ele não pode te cumprimentar? Então você sabe ali que ele é um anjo de Deus. Porém, se ele estender a mão e você cumprimentar e não conseguir cumprimentar, a mão não segura, vazou, ele é um espírito. E se ele estendeu a mão, é porque ele é um espírito que está tentando te enganar. Então esse é um espírito do inimigo, é um espírito maligno. E o que você faz nesse momento? Você expulsa ele em nome de Jesus Cristo. É só dizer, sai em nome de Jesus Cristo. Ele vai sair. Porque do mesmo jeito que existe uma lei nos céus, que ele não pode deixar de tentar te enganar, ele vai tentar te enganar, também existe uma lei nos céus de que ele sai imediatamente se você, com fé, o expulsa em nome de Jesus Cristo. Então essa é a forma de saber se um anjo provém de Deus ou não. Os anjos têm o seu ministério, né? Eles existem, como eu disse, para ministrar. Eles ministram a nós aqui. Algumas pessoas chamam de anjos da guarda, né? É muito comum no cristianismo ouvir-se falar sobre anjos da guarda. Na verdade, as escrituras não têm esse termo. As escrituras chamam de anjos ministradores, aqueles que ministram às pessoas. E também, nas escrituras, não está revelado se cada pessoa tem um anjo para cuidar de si, sabe? Esse aqui é o meu anjo ministrador próprio, pessoal, é o que está me acompanhando do meu lado o tempo todo. Isso não está dito em lugar nenhum das escrituras, que cada pessoa tem direito a um anjo particular, né? Eu não estou dizendo que não seja, eu estou dizendo que não está escrito em lugar nenhum. Agora, as escrituras dizem sim que você pode precisar e pode pedir e pode receber a ministração de anjos, mais do que um, muitos, quantos forem necessários. As escrituras dizem que os anjos cercarão você para impedir que o mal se aproxime. Então não é uma questão de ter um anjo o tempo todo, né? Permanentemente ali com você, caminhando do seu lado o tempo todo. Mas você tem o direito a ter a ministração de anjos sempre. E isso é muito importante. Agora, o que nos dá direito a ter essa ministração de anjos? A dignidade da obediência aos mandamentos de Deus. Isso é o que nos dá o direito da ministração de anjos. Quando partilhamos do sacramento, que é o corpo e o sangue de Cristo, ou o símbolo do corpo e o sangue de Cristo, não é exatamente o corpo nem o sangue de Cristo, é o símbolo do sangue e do corpo de Cristo. Quando partilhamos esse sacramento, todas as semanas, em dignidade, dignamente, nós passamos a ter a companhia do Espírito permanentemente. Isso está lá na oração sacramental, para que tenham sempre consigo o seu Espírito. E ter o Santo Espírito do Senhor também é ter a ministração de anjos. Quando João Batista, vamos lembrar que João Batista veio à Terra e restaurou o sacerdócio arônico e concedeu as chaves do ministério de anjos e do evangelho de arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados. Foi as chaves que ele restaurou. Ou seja, ele trouxe de novo o sacerdócio arônico com as chaves para a ministração de anjos. Quando ele fez isso, ele trouxe de volta o direito de nós termos essa ministração de anjos e trouxe de volta o direito de alguém possuir as chaves para esse ministério dos anjos. E quem possui essas chaves são os portadores do sacerdócio arônico, que na igreja são comumente os rapazes da igreja. Eles possuem essas chaves da ministração de anjos. E João, quando veio e disse isso, veja que ele falou sobre a chave da ministração de anjos
E o que significa isso? Né? Essa chave da ministração de anjos. O presidente Oaks disse algo bem interessante, queria ler para vocês aqui. Ele disse assim, olha, o que significa dizer que o sacerdócio arônico tem a chave da ministração dos anjos e do evangelho, do arrependimento e do batismo da remissão de pecados? Descobrimos o significado na ordenança do batismo e do sacramento. O batismo é para a remissão de pecados e o sacramento é a renovação dos convênios e bênçãos do batismo. Os dois devem ser antecedidos pelo arrependimento. Se formos fiéis aos convênios feitos nessas ordenanças, recebemos a promessa de ter sempre conosco o seu Espírito. A ministração dos anjos é uma das manifestações desse Espírito. Sendo assim, os portadores do sacerdócio arônico possibilitam a todos os membros fiéis da igreja, que tomam o sacramento dignamente, ter a companhia do Espírito do Senhor e a ministração de anjos. Ou seja, quando nos batizamos para a remissão dos pecados, já falamos sobre isso no nosso encontro anterior, né, que o batismo é para a remissão dos pecados, o que significa que se eu não tenho pecado, eu não preciso de batismo, logo as crianças não precisam de batismo, porque elas não têm pecado. Quem teve pecado, a sua transgressão foi Adão, e dizer que eu nasço com a culpa pelo erro de Adão, é me atribuir uma culpa que não é minha. Então eles não têm pecado, as crianças. E se morrer sem batismo? As crianças que morrem sem batismo morrem para a salvação, morrem para a exaltação. Elas vão para o reino celestial de Deus, porque Deus seria injusto se fizesse diferente. E se Deus fosse injusto, Deus deixaria de ser Deus, porque ele precisa ser justo. E quando eu me batizo, eu preciso primeiro me arrepender. Depois, mas é claro que eu vou cometer erros de novo. É lógico que eu vou errar de novo. Para isso, eu preciso partilhar do sacramento todas as semanas. Aquele sacramento me limpa daqueles pecados que eu cometi naquela semana, mediante o meu arrependimento. O arrependimento também tem que preceder o partilhar do sacramento. E quando eu partilho do sacramento, eu tenho o direito, dito lá na oração, de ter a companhia do Espírito Santo comigo, permanentemente. E, como disse o presidente Oaks, a ministração dos anjos é uma das manifestações desse Espírito. Ou seja, eu passo a ter direito também a ter a ministração dos anjos, permanentemente comigo, me ajudando, me orientando, me guiando, me ensinando, enfim, cuidando de mim, ministrando a mim. Então, é assim que funciona. Essa é a doutrina de Cristo. É por isso que as chaves do sacerdócio arônico foram restauradas à terra por João Batista. E é interessante que foi por João Batista, porque o pai dele, Zacarias, o pai de João, Zacarias, era um sacerdote no sacerdócio arônico. Vamos lembrar que quando Moisés tirou, falamos na semana passada sobre as dispensações, lembram? E as dispensações do Evangelho, uma dispensação começou com Moisés, né? Começou com Moisés. Por quê? Porque havia tido apostasia, o povo tinha perdido a autoridade, foi escravizado ali no Egito por 400 anos, até que Moisés surgiu, o Senhor restaurou tudo por meio de Moisés novamente. E Moisés conduziu o povo junto com Arão. Arão era seu irmão, e Arão recebeu o direito ao sacerdócio arônico. Por isso chama sacerdócio arônico, pelo sacerdócio de Arão. Ele, seus filhos e a descendência dele, todos os descendentes do sexo masculino de Arão tinham direito ao sacerdócio. Mas o Senhor queria dar mais, queria dar o sacerdócio de Melquisedeque. Para isso, ele conduziu Moisés até o topo do Monte Sinai. Moisés passou 40 dias lá, recebendo instruções do Senhor, e recebeu as placas escritas lá pelo próprio dedo de Deus, com os mandamentos. E ali tinha muito mais do que os 10 mandamentos.
Ali tinha, na verdade, toda a configuração do sacerdócio de Melquisedeque. As instruções que Moisés ia passar eram muito maiores do que aquilo que ele de fato trouxe na segunda leva, vamos dizer assim, né? nas segundas placas de pedra ali que ele escreveu. Porque na primeira, o Senhor queria restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. Mas quando Moisés desce, o que aconteceu? O povo estava lá cheio de iniquidade, de idolatria, com um bezerro de ouro e dançando ao redor. Não suportaram ficar 40 dias sem o profeta. E aí, o Senhor retirou deles o direito de ter o sacerdócio de Melquisedeque. Desde aquele tempo, até João Batista, milênios passando-se ali, aquele povo só possuiu o sacerdócio arônico. Só tinha o sacerdócio arônico, que é um sacerdócio preparatório, chamado sacerdócio menor. É um sacerdócio que administra as ordenanças exteriores, como são chamadas. E ali, vamos entender aqui, viu gente? Sacerdócio menor, no sentido de que ele prepara para receber o sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, mas ele não é inferior. Ele é um sacerdócio que tem sua importância e é necessário para essa preparação. Tá? A palavra menor não indica aqui inferior, de modo algum. E então, lá na frente, Zacarias era um descendente de Arão, a esposa dele, Isabel, também, e Zacarias era por linhagem, né, de família, um portador do sacerdócio arônico, era um sacerdote no sacerdócio arônico, na ordem sacerdotal arônica. Ele então tinha o direito de exercer esse sacerdócio e de ministrar no templo. E ali no templo era feito um sorteio para saber quem ia ministrar no lugar do templo chamado Santo dos Santos. O templo tinha vários lugares, um dos lugares chamava-se Santo dos Santos, um outro lugar chamava Lugar Santíssimo. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez no ano, no dia da expiação. E ali, naquele momento, o Zacarias tinha recebido o direito de ir lá por sorteio, era um sorteio. E às vezes o sacerdote passava a vida inteira e não era sorteado, porque eram milhares deles. E naquele dia, exatamente naquele dia, foi ele que foi lá. E lá dentro ele recebeu a visita de um anjo, e as escrituras nomeiam esse anjo como Gabriel, e esse anjo diz que ele teria um filho. Esse filho, que foi João, também foi um portador do sacerdócio arônico, também foi um sacerdote no sacerdócio arônico. Por quê? Porque João tinha esse direito por linhagem. E ele foi o último administrador legal do sacerdócio arônico. Por que o último? Porque o Salvador Jesus Cristo, que também é contemporâneo de João, nasceu ali poucos meses depois, restaurou o sacerdócio de Melquisedeque. Está lá nas Escrituras do Novo Testamento, no livro de Hebreus, que Jesus Cristo era um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então o povo já não precisava mais, naquele tempo, daquele sacerdócio menor. Porque o sacerdócio de Melquisedeque estava agora restaurado à terra, por meio do próprio Salvador Jesus Cristo, que o compartilhou com seus apóstolos e outros discípulos. Então nós vemos aí que desde Arão, ali contemporâneo de Moisés, irmão dele, até João Batista, essa linhagem existiu e João foi o último dessa linhagem. João foi aquele que foi, tendo sido o último a portar esse sacerdócio antes do Salvador, foi aquele então escolhido para trazer esse sacerdócio de volta nesta última dispensação em que vivemos agora. E lá no dia 15 de maio de 1829, João, então, por imposição de mãos, concedeu esse sacerdócio novamente a homens dignos da terra.
João, que tinha sido o último então. E ele também, junto ali, estava se restaurando o sacerdócio, e claro, o ofício de sacerdote, também restaurado, que era o ofício existente na época, né, o ofício maior da época, e esse ofício é o mesmo ofício que Zacarias tinha, o mesmo. Algumas funções diferentes, mas o ofício em si é o mesmo, tá? Que hoje é um ofício que é exercido pelos rapazes, pelos jovens da igreja. Então, quando a gente olha para um rapaz na igreja, a gente precisa ter muito respeito, porque ele porta o sacerdócio, porque se ele preside o quórum de diáconos, ou de mestres, ou de sacerdotes, que no caso aí é o bispo, ele possui chaves do sacerdócio. Então, nós precisamos ter esse respeito por esses portadores do sacerdócio arônico, ajudá-los, orientá-los, cuidar deles, porque eles portam um poder sagrado. Agora eu queria voltar aqui para aquele anúncio que Zacarias recebeu, como eu já disse, lá dentro do templo, feito pelo anjo Gabriel. Gabriel é Noé. Do mesmo modo que Miguel é Adão, Gabriel é Noé. Gabriel veio à terra ministrar a Daniel, como está nas escrituras lá no Velho Testamento. Também veio à terra ministrar a Zacarias e a Maria, como estão explicitamente ditos nas escrituras. O Noé tinha recebido o sacerdócio das mãos de Matusalém aos 10 anos de idade, está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Aos 10 anos de idade ele recebeu o sacerdócio das mãos de Matusalém. E ele também viveu aqui na terra, assim como todos os anjos que vivem que ministram aqui, são anjos que ministram nessa terra, o que viveram nessa terra, ou que vão viver nessa terra, que tem a ver com essa terra. O Gabriel vem logo depois de Adão na hierarquia dos anjos. Adão foi o primeiro homem na terra. E ele é o Miguel. O Noé, que é o Gabriel, foi o segundo primeiro homem na terra. Eu vou explicar. Adão foi posto na terra quando não havia nenhuma humanidade. Só ele e sua esposa, Eva. Noé também foi um dos poucos, um dos 8 existentes na terra no seu período. Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as esposas deles, que saíram da arca depois do dilúvio. E o dilúvio havia matado toda a humanidade. Tudo. Então só existia quem estava ali na arca. Então por isso Noé é como um segundo primeiro homem. Todos nós, toda a humanidade que veio depois de Noé, descende dele, por um de seus 3 filhos, Jafé, Sem e Cão. De Jafé descenderam os povos hoje conhecidos como europeus e asiáticos. De Cão descenderam os egípcios e, a partir daí, os povos africanos. E de Sem descenderam os semitas. E aí está envolvido judeus, antes os hebreus, né? Enfim, todo aquele povo do convênio do Senhor, e também árabes, fenícios, e todo aquele povo ali que viveu naquela região ali do Oriente Médio. Todos os povos que já viveram ali. Todos descendentes de Sem. Então, toda a humanidade, de algum modo, descende de Noé. Noé também é um pai. Assim como existe o pai Adão. Noé também é um pai. E esse Noé, agora como anjo Gabriel, veio, né, ele tinha um título de Elias que restauraria todas as coisas, e ele veio e conferiu as chaves dele nessa dispensação, as chaves da sua dispensação, para Joseph Smith. E ele então se posicionou diante de Zacarias e
anunciou a Zacarias o nascimento de João. Zacarias era um homem idoso. As escrituras não dizem qual era a idade, mas dizem que era um homem idoso. Assim como sua esposa Isabel. E mais, Isabel, além de idosa, era estéril. Eles não tinham esperança mais de ter filhos. Porque o homem, mesmo idoso, pode procriar, mas a mulher idosa, não. Então o anúncio daquele anjo dizendo que eles teriam filho, era um anúncio de um milagre. Duplo milagre, né? Ter o filho já idoso e ter o filho de uma estéril. Aquele mesmo anjo Gabriel anunciou a Maria um outro milagre semelhante. Porque se no caso de Isabel ela conceberia sendo idosa e estéril, no caso de Maria ela conceberia sem conhecer homem na terra. Ela era uma virgem. Era um milagre do mesmo jeito. E aquele anjo anunciou. Agora vejam que curioso. Lá no capítulo 2 do livro de Lucas, no capítulo 1 do livro de Lucas, deixa eu tentar encontrar aqui. Isso, capítulo 1 do livro de Lucas, versículo 18, tá? O anjo tinha anunciado a Zacarias o nascimento de João, e olha a resposta de Zacarias. 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Foi a pergunta dele. Aí aconteceu algo aqui, mas eu vou pular mais para diante, no mesmo capítulo, quando o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus Cristo. Olha a resposta de Maria, versículo 34, no mesmo capítulo 1 do livro de Lucas. Vocês podem ir olhar depois. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem algum? Percebem que a pergunta é essencialmente a mesma? Como? Como? Mas a Zacarias, o anjo, puniu com a mudez. Porque Zacarias, o anjo disse, porque duvidaste. Maria não foi punida. Muito pelo contrário, foi agraciada. Pelo contrário, foi agraciada. A grande questão não estava nas palavras que Zacarias estava dizendo, ou que Maria disse. A grande questão estava no sentimento deles. Zacarias estava duvidando. Quando Zacarias perguntou, como saberei isso? Ele estava perguntando assim, nas entrelinhas: me prove aí como é que isso vai acontecer. Ora, vamos combinar, gente. Eu estou no templo de Deus, um anjo aparece no templo, um anjo do maligno não aparece no templo. Um anjo aparece no templo e me dá uma mensagem vinda de Deus, diz que tem uma mensagem para mim de Deus, me anuncia uma coisa que é milagrosa e eu duvido. Zacarias duvidou, e que ninguém aqui aponte o dedo acusador para Zacarias, porque talvez a gente poderia ter tido até a mesma reação. Mas ele duvidou, mas não era uma reação esperada. Claro que não. Como se duvida de um anjo dentro de um templo? E ele duvidou. Maria não perguntou o seu como com essa dúvida. O como se fará isso, que Maria perguntou, era no sentido de procurar entender o processo. Como é que vai acontecer? Mas no coração dela já estava resolvido. Só me diz aí como é que vai ser para eu saber direitinho. Compreendem? Tudo está no nosso sentimento. Como é que eu estou sentindo? Porque as palavras são importantes, elas importam. Mas ainda mais importa a minha intenção para com aquelas palavras. O meu sentimento para com aquelas palavras. E assim como o anjo sabia, o Senhor também sabe se nossas palavras são de real intenção,
são sinceras ou não. Então nós precisamos sempre lembrar disso, de que importa muito, as palavras importam muito e as palavras e a intenção das palavras importa muito. E ali, depois daquele anúncio, mais tarde, quando Maria apareceu grávida, José, que era seu noivo, e vamos lembrar que o noivado naquele tempo era um quase casamento, né? A mulher estava prometida para o homem, estava consagrada a ele já, só não estava casada ainda, mas era praticamente como se fosse. E aí a mulher aparece grávida. José amava muito Maria, e ele queria desfazer o noivado, mas sem prejudicar Maria, porque se ele abrisse a boca, Maria ia ser morta, porque essa era a pena para o adultério. O noivado já era considerado adultério, porque o noivado já tinha esse status de pré-casamento. E se ele abrisse a boca ali, Maria morria. Ele não queria isso para Maria, ele tinha amor por Maria. Então ele planejou desfazer o noivado em silêncio. Pensei melhor, não vai dar certo. Mas aí, quando ele pensou isso, foi dormir. E de noite um anjo apareceu a ele e no sonho disse: José, fica com Maria. José, esse filho é de Deus. E vamos lembrar, gente, o filho não é do Espírito Santo. O filho é de Deus. Tá? O filho é de Deus. Não é do Espírito Santo. Quando a escritura lá, o anjo fala assim, porque o filho que ela espera é do Espírito Santo. Ele quer dizer que foi concebido em função do poder do Espírito Santo que esteve com Maria. Mas diz lá, a sombra do Altíssimo te cobrirá. O Altíssimo não é o Espírito Santo, o Altíssimo é Deus. E o anjo então no sonho disse a José, fica com ela. Esse menino é de Deus. E José, então, permaneceu com Maria e foi um excelente pai para Jesus Cristo, um pai adotivo, mas foi um pai maravilhoso para ele. O André Bruce R. McConkie nos ensinou que esse anjo que também falou com José em sonho era o mesmo Gabriel. O mesmo Gabriel que avisou a Zacarias, o mesmo Gabriel que avisou a Maria, foi o mesmo Gabriel que avisou a José em um sonho. Lá na frente, meses depois, quando o menino nasceu, Jesus Cristo, um anjo apareceu a pastores que estavam lá na colina, ali no campo, no pasto. E aquele anjo apareceu e anunciou também as boas novas aos pastores. E diz a Escritura que logo depois que o anjo apareceu, uma multidão de anjos veio e louvou ao Senhor. Mas quem veio primeiro foi um anjo. Depois é que a multidão de anjos veio. Aqueles anjos todos vieram. E logo depois que eles anunciaram, que o anjo anunciou e que eles cantaram louvores, eles subiram de volta aos céus. E os pastores foram ver. As Escrituras não dizem, nenhum profeta jamais disse o nome desse anjo que anunciou aos pastores. Eu não estranharia se um dia nós soubéssemos que esse anjo foi o mesmo Gabriel. Não estou dizendo que seja, mas uma vez que ele anunciou o nascimento a Lázaro, de João, e avisando que seria o precursor do Messias que nasceria logo em seguida, que ele avisou o nascimento de Jesus Cristo a Maria, que avisou a José em um sonho, que o filho de Maria era o filho de Deus, que era o Salvador da humanidade. Não me espantaria se ele também tivesse avisado aos pastores, o próprio Gabriel. Mas isso não está escrito em canto nenhum, então eu também não estou dizendo aqui que seja assim. Tá? Os pastores estavam, aí fica um adendo aqui sobre esse momento do nascimento, né, do Salvador Jesus Cristo, que os pastores estavam no pasto, cuidando das ovelhas. Nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. Né? É a data aceita mundialmente como a data do nascimento do Salvador Jesus Cristo, 25 de dezembro. Nós celebramos o Natal nessa data. Né?
Já vi muitas pessoas dizerem, não podemos celebrar nessa data. Não, celebramos porque é o dia que historicamente se celebra essa data. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porém, não foi esse o dia que Jesus Cristo nasceu, gente. Não foi esse o dia. Não pode ser. Porque dezembro é inverno no hemisfério norte. Em dezembro, aqueles campos ficam cheios de neve. É um frio de rachar. Os pastores não estariam ali com as ovelhas. Ele não pode ter nascido no inverno. Por revelação moderna, sabemos que ele nasceu no dia 6 de abril. É a data comumente aceita por revelação moderna. Que é primavera no hemisfério norte. É um período mais ameno, não é? É um período em que a gente tem mais tranquilidade, né? É um período que já é o outono, aqui no nosso hemisfério sul é o outono. Mas para lá, eles é primavera, o campo está verdejante, tem pastagem, tem folhagem, tem tudo. Então essa é a data, esse é o momento do nascimento de Cristo. Não é no pleno inverno em que eles têm neve lá. Não pode ter sido. Mas é a data que é reconhecida e aceita pela humanidade, que é celebrada, e tudo bem. A gente celebra junto também nessa data de 25 de dezembro e tudo bem, porque essa celebração não faz diferença nesse momento. Não tem problema. O que eu queria deixar para vocês hoje aqui, meus amigos, que ficasse para todos nós aqui hoje, é que nós temos o direito a ser ministrado por anjos. O nascimento milagroso de João e o nascimento milagroso de Jesus Cristo esses dois nascimentos foram anunciados por um anjo. Esses anjos são incontáveis, as hostes celestiais, eles ministram a todos nós o tempo todo. E nós temos o direito a essa ministração quando permanecemos dignos, quando partilhamos o sacramento, que é feito pelos portadores do sacerdócio arônico. O sacramento é feito pelos portadores do sacerdócio arônico, os mesmos portadores que possuem a chave do ministério de anjos. Quando um jovem diácono estende a bandeja de pão para nós, ou a bandeja de água, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, eles estão, na verdade, nos estendendo o privilégio de termos conosco o Espírito Santo, sempre conosco o Espírito Santo. E a ministração de anjos é uma manifestação do Espírito Santo, uma das manifestações, como ensinou o presidente Oaks, desse Espírito. Vou resgatar a frase exata dele, que ele disse, a ministração dos anjos é uma das manifestações desse Espírito. Que nós possamos nos manter alinhados com os mandamentos de Deus, que nós possamos nos manter dignos, renovar os nossos convênios por meio do sacramento todas as semanas, que nós possamos buscar ter a companhia dos anjos, para que nós possamos ser então guiados, orientados e protegidos. Talvez nós não vamos ver anjos, talvez nós não vamos nem mesmo ouvir anjos, mas nós podemos sentir a sua proteção. Nós podemos saber que somos protegidos e guiados e ensinados por eles. Que nós possamos ter esse desejo, que nós possamos ter esse privilégio. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. E quero convidá-los a estarem aqui no próximo sábado, dia 14 de setembro, quando conversaremos sobre o menino de Nazaré e sobre no deserto da Judéia.
que é o período em que Cristo já inicia ali a sua preparação e o seu ministério por meio do seu batismo. E nós vamos aprender bastante sobre isso juntos, tá bom? Muito obrigado. O Francisco Eugênio Nogueira colocou aqui, aula muito boa, professor. Obrigado por esse conhecimento. Muito obrigado, Francisco Eugênio Nogueira. Só vou fazer um ajuste aqui, não é uma aula, como eu sempre digo no começo, né? Isso não é um curso, isso não é uma aula, isso é uma boa conversa nossa aqui, tá? Eu não sou um professor do Evangelho nesse sentido formal, tá? O propósito aqui é a gente conversar sobre, eu vou falando aqui, vocês vão colocando no chat, a gente vai conversando sobre o Evangelho. Muito obrigado mesmo, até o próximo sábado e que vocês tenham um excelente domingo, um excelente dia do Senhor, partilhando do sacramento sagrado do Senhor. E eu deixo essa nossa conversa aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.